Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nelson Convida. Hoje nós vamos falar sobre como utilizar os indicadores, do Result como ferramentas para gestão e tomada de decisão. Para esse bate-papo, a gente convidou a participação aqui o Nelson, head da ATS, e do Idivan, supervisor da nossa filial de Brasília. O Idivan é formado em Ciências Contábeis, com ampla experiência no Result, construído ao longo de anos, com implantação e processos de implantação e liderança técnica. Durante a live, vai ter um QR Codezinho, aí vocês ficam à vontade para mandar as questões, as perguntas suas. Beleza, gente? Nelson, agora com você. Obrigado, Joaquim. Boa tarde novamente a todos. Obrigado pela turma que está nos assistindo aí. Lembrando que essas perguntas, pessoal, que vocês farão, nós vamos deixar para o final para poder responder. Acabou o tempo, não deu tempo de responder todas seguirão sendo respondidas, não vou conseguir fazer assim online, mas vai ser enviado para todo mundo a resposta, tá? Vai estar lá o seu cadastro de telefone, então a gente vai mandar para todo mundo. Divan, mais uma vez, prazer estar com você aí. O Divan é o camisa 10, já distribuiu em vários setores, como implantação, como supervisor, na customização, no atendimento. Então, é fruto dessa experiência, todo dia dentro do cliente, há pelo menos, sei lá, quantos anos tem de casa aí, Divan? Mais de 10, mais de 13? Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos e tal. Então, já deu uma casca aí de entender algumas coisas. Nosso bate-papo é sempre baseado muito na nossa experiência de bate-papo com o cliente, nas nossas visitas e tal, e aonde que a gente escuta do cliente aquilo que ele tem mais dificuldade, ou daquilo que ele acha bonito, mas não consegue mexer, e coisas que a gente escuta me falta tempo, eu não entendi direito, ou está complicado de fazer. E aí o Divan vai mostrar algumas coisas, pontos muito fortes dentro do Result, que vão alavancar a sua gestão. Sempre pensando em diminuição de custo, aumento de rentabilidade, coisa desse nível. E o Divan, quando a gente estava aqui fazendo um estudo, fazendo um script para o que ia ser dito, ele falou uma frase que eu achei assim, magnífica, que é a frase que ele falou assim, o cara está administrando sem dashboard, é como se eu estivesse numa estrada de noite, num carro sem painel. E é muito isso, Vou pelo feeling aqui, vou pela luz e tal, eu estou sem painel de combustível, de velocidade, de temperatura e de tudo. E acho que a gente pode começar por aí, Divan, falando um pouco aí de como é que é essa viagem na estrada aí, com o painel apagado. Como é que faz para acender esse painel no Result? Está com você a palavra aí. Bacana. Obrigado aí pela recepção, gente. Como o Joaquim já apresentou, eu sou o Divan, supervisor aqui da filial de Brasília. Experiência com Result a gente tem aí de sobra. Muita coisa que a gente aprendeu, porém sempre aprendendo com o cliente. E eu costumo dizer isso com todos os outros implantadores, que nós aprendemos mais com o cliente do que com a escola que a gente atende, é na vivência, no dia a dia. E como o Nelson falou, a gente tem um cenário que atrapalha muito o gestor, que é o fato dele não saber para onde está indo. Você chega dentro de uma loja para poder conversar, e ele está sem direção, e às vezes só indo. E como o Nelson citou essa referência que eu costumo usar, que é dirigir um carro sem painel. É drástico você conseguir estar andando com a empresa, você está evoluindo com as vendas, com o faturamento, achando que está ganhando dinheiro ou achando que está perdendo dinheiro. Então, dirigir sem painel é justamente isso, é não ter o detalhe do que está acontecendo. Um dashboard, a gente fala de dashboard, por mais que não se apresente como um formato de dashboard, mas as informações que extraímos de dentro do sistema, nos próprios relatórios, ou através de um próprio alerta do sistema avisando que o produto chegou no ponto crítico, esses detalhes a gente acaba passando despercebido no dia a dia e vai tocando enquanto o carro está andando, a gente está indo. Então, às vezes a luz do painel está acendendo lá, dizendo, olha, cara, a gasolina está acabando, está chegando na reserva, e você não tem um painel para poder estar olhando, você vai só seguindo com o faturamento. E essa analogia a gente pode trazer muito simples para dentro do Result, com o pensamento de que estou fazendo venda, mas essas vendas que eu estou fazendo, qual a qualidade dessas vendas? O meu estoque, ele está sendo suprido para poder eu conseguir manter esse volume de vendas, ou o meu volume de vendas está abaixo do esperado, qual é o meu ticket médio?
Então, essas perguntas têm que ser naturais para um dono de loja. Um lojista, um empresário que está ali, tanto no atacado quanto no varejo, tem que ser perguntas que têm que estar ali no dia a dia. Qual é o meu ticket médio? Qual é o meu vendedor que vende melhor? Qual o grupo de produto que se desempenha melhor dentro da minha loja? Quais os produtos, o mix de produto que cada vendedor trabalha para poder conseguir trabalhar uma venda? Então, são dificuldades que a gente vê no dia a dia e a gente está aqui para poder tentar elucidar isso para vocês, trazer de uma forma tranquila, baseado no faturamento. E eu acho que o ponto mais legal que a gente vai trazer nessa live é que tudo que a gente vai trazer, a grande maioria da informação, ela está baseada no faturamento. Porque muita gente fala assim, eu não consigo utilizar o sistema por completo. Eu não consigo chegar a usar o financeiro, não dá tempo, mas o faturamento está lá. As informações estão lá, a venda do dia está lá, e com essa informação a gente já consegue produzir conhecimento e tirar ali resumos e extratos do que a gente pode melhorar. E é isso aí, Nelson. Vamos seguindo aí para vocês. Então, tá bom. É bacana falar isso aí, né? Para simplificar, faturamento todo mundo tem no sistema. Mesmo quem não está tendo tempo de preencher tudo direitinho, faturamento está lá. E nós vamos partir daí. E aí, antes de falar da venda e do faturamento, Divan, nós estamos falando de compra, né? Para a gente falar de varejo, eu tive que comprar bem, negociar bem, e eu queria que você falasse um pouco principalmente da sugestão de compra dentro do resultado. Bacana. Acho que aí é o primeiro passo que o varejo se acerta, né? Bate um papo aí, fala pra gente o que você já viu disso aí. O giro de estoque, mais a sugestão de compra, primeiro caminho para tudo dar certo. Manda ver aí. Antes de eu trabalhar com o sistema, minha primeira experiência com o sistema foi como atrás do balcão, trabalhando em uma papelaria. E nessa papelaria, eu tenho uma recordação muito legal, que era um caderninho. Era um caderninho lá, pequenininho, e a gente chamava do caderninho do não tem, do tem não. Se a gente falasse para o cliente tem não, a gente anotava, por mais esdrúxulo que fosse, nós anotávamos ali o que o cliente queria. Às vezes o cliente foi na papelaria e queria comprar 1 litro de óleo, mas a gente anotava o litro de óleo que ele queria comprar. Às vezes fazia sentido ter aquele produto dentro da papelaria. Então, isso é muito natural, toda loja vai ter um papelzinho que vai estar anotando, só que existe uma deficiência muito grande nesse tipo de anotação, porque na hora de fazer a compra, o lojista ele vai lá e pega esse caderninho e verifica o que acontecia com a gente. Nós íamos no atacadista comprar o material da papelaria baseado naquele caderninho, e no feeling. Olhava assim, eu acho, colocava o dedo na boca, apontava assim para cima, está ventando para esse lado, vamos comprar caderno. Então, era muito no feeling. E essa informação de ir no feeling tem que ter. O lojista, esse feeling, ele tem um certo grau de ser bom. Tem coisa que se compra no feeling mesmo, no tato, na oportunidade. Porém, na grande maioria, no 80% ali, você tem que seguir uma lógica para poder fazer a compra. E a primeira lógica que a maioria dos nossos clientes que já faturam, no mínimo ali, com mais de 3 a 4 meses do sistema, ele já tem essa informação dentro do sistema, que é a informação da venda. Ele sabe quanto que vende cada mês. Quando você passa a ter 1 ano de faturamento, 2 anos de faturamento, aí fica melhor, porque você vai conseguir olhar um histórico passado para comprar para agora. Então, eu consigo usar uma sugestão de compra dentro do sistema de forma que ela olhe para o passado, falando assim, num determinado período, eu vou citar aqui o material de construção, que é bem legal, uma lógica de material de construção, que é, na época da chuva, não se vende telha, se vende impermeabilizante, porque a telha, que já está sem telhado, já se molhou todo. Mas está com vazamento, vende impermeabilizante. Então, aquele período chuvoso é uma sazonalidade que eu tenho que avaliar. Então, se eu for comprar agora, vou comprar impermeabilizante, eu vou olhar sazonalmente aquele período para fazer a compra. Outro exemplo também é da própria papelaria, que ela tem muito certa as datas que vão acontecer, no início do ano e no meio do ano. No início do ano eu tenho volta às aulas, no meio do ano eu tenho o quê? O retorno das férias. Então, eu tenho compra de material nesses 2 períodos. Então, eu posso olhar para o passado nesses períodos e falar, o que foi que eu vendi no ano passado para programar a compra para o próximo ano. Então, usar de forma inteligente a informação da venda. Como que a nossa ordem de compra funciona, Nelson? Ela vai olhar ali para as vendas que aconteceram em um determinado período, por exemplo, eu posso pegar os últimos 3 meses e avaliar o faturamento no último. Não vamos pensar em sazonalidade.
Vamos pensar, faturei nos últimos 3 meses e eu vendi X em quantidades do produto, não pensando em valor. Eu vendi tantos quilos de um determinado produto, tantas unidades de tijolo. Então, por assim por diante, eu vou tendo essas informações. E eu vou fazer o quê? Eu vou programar uma compra pensando quanto que eu quero que dure no meu estoque. E essa daí é a chave, porque muitas vezes você está comprando 1, 2, 3, 4 vezes no mesmo mês o mesmo item. Isso está fazendo com que você aumente o seu custo com o quê? Com frete. Se você compra mais de uma vez um item no mesmo mês, você está comprando 2, 3 vezes aquele produto, você está aumentando o frete que está sendo agregado na tua mercadoria, logo o teu custo vai aumentar. E pensando na redução do custo, você pode pensar assim, eu vou comprar o meu produto para que ele dure 2 meses. Eu quero que ele aguente aqui no meu estoque 2 meses sem eu precisar comprar novamente esse item. Como é que eu faço para descobrir quanto que eu tenho que comprar? Olho para o passado e verifico. Nos últimos 3 meses, ou seja, 90 dias, eu vendi lá 120 itens desse produto. Logo, por mês, eu vendo 30 itens. Aí o sistema vai te sugerir comprar quanto? Vai sugerir você comprar 31, 32. John, por que não vai te sugerir 30? Para não quebrar o estoque. Para não chegar o cliente e perguntar se tem tal item? Tem não. Para não ter esse tem não. Então, eu vou ter sempre um caldinho a mais. Ele vai sugerir um pouquinho a mais para você sempre ter um saldo para utilizar, porém, a gente vai ter o quê? A não necessidade de repetir a compra desse produto nesse período. Então, a inteligência que o sistema vai trazer é o teu faturamento. Ele vai pegar o teu faturamento, olhar todas as vendas que aconteceram, aí cabe como o próprio nome diz no relatório, sugestão de compra. Vamos supor que nesse período dos 3 meses, chegou aí uma grande construtora e comprou todas as tintas da sua loja, todas, sem exceção, zerou o teu estoque. Foi uma venda ocasional, aconteceu aquela vez, possivelmente não aconteceu de novo. Aí onde entra o feeling. Cara, esse daqui teve esse volume todo, porque teve essa venda. Então, é uma sugestão, é um ponto de partida para compra, assim como existem outros dentro do sistema, como o próprio caderninho que a gente falou lá do Tem Não, dentro do sistema, a gente tem lá uma funcionalidade lá para você informar os itens indisponíveis. A gente tem um botãozinho lá na pré-venda, quem não conhece, se você olhar a sua pré-venda, você vai ver que tem um botãozinho lá embaixo, lá de produtos indisponíveis, que você pode clicar nele e informar lá que o cliente procurou um produto e ele não tinha no estoque. Quando esse produto chegar, o próprio sistema pode enviar até um e-mail para o cliente falando assim, esse produto que você procurou chegou na loja, você ainda quer? Então, a gente tem essas possibilidades dentro do sistema. Então, fica aí esse pensamento, a sugestão de compra como uma forma de mitigar a quebra de estoque. Perfeito. Não deixar quebrar. Edivan, legal a gente falar disso, dessa compra e tal, mas falando sobre a compra, você também comentou comigo lá durante nossas reuniões, eu achei muito interessante que você falou de peguei a nota fiscal, o que eu vou colocar lá de imposto recuperável, imposto que não é recuperável, de frete, né? Às vezes se atenta muito à entrada da nota fiscal, e isso pode dar uma margem de rentabilidade muito ruim lá na frente. E aí você me falando, né? Se o cara subir aqui 2%, ele errou 2% aqui, lá na frente a coisa já muda 50%. Queria que você falasse isso para o nosso público também, é a siglazinha aí do CMV. Conta um pouquinho para a gente como é que você entra nisso, qual que é a atenção máxima que tem que ter a esse momento da compra, porque o dinheiro está aí, né? Ele vai reverter quando você vende, mas o dinheiro está aí na compra. Ok, a gente acabou utilizando o termo CMV pensando em faturamento, né, que é o custo da mercadoria vendida. Mas aqui vai ser amplo, a gente vai falar do estoque todo em si, na composição. A gente vê um grande erro do lojista, principalmente daquele que viveu o sonho, trabalhou a vida toda e no final falou assim, vou abrir uma empresa. E, infelizmente, nós não temos um suporte adequado do governo. Desde a escola, a gente não tem uma educação para ser o empresário. Se a gente não for correr atrás por conta, a gente não vai saber. Então, a pessoa às vezes tem aquela veia do vendedor, aquela pessoa que consegue vender e abriu a loja. E outras vezes não. A empresa veio de herança de pai para filho, e o filho está lá agora na situação de ser o empresário. Então, a gente tem vários cenários e a pessoa também acaba se acomodando
e não buscando a informação. E o custo da mercadoria, ela entra justamente nisso, porque muitas vezes a pessoa não sabe compor o custo da mercadoria. A gente não está nem falando do preço de venda, é a composição do preço de custo. É a partir do preço de custo que eu marco um preço de venda. Então, como futuro contador, eu vou dar um spoiler, né? Eu passei no CRC, vou tirar minha carteirinha no mês que vem. Então, como futuro contador, a gente vê muito a orientação contábil, que joga 40% que dá. Você pega o custo, joga mais 40% e dá e vai trabalhando. E você vai trabalhando Eu já ouvi essa história de todas as formas possíveis. Todos os jeitos que você imagina. Não, você coloca 40% de margem em cima do preço de custo, que aí dá certo. Porém, muitas vezes o preço de custo não está certo. E você jogando os 40% em cima do preço de custo, não vai dar 40%, vai dar 20%, vai dar 25%, vai dar negativo, dependendo da situação. Então, o preço de custo, a gente vê muito a pessoa pegar a nota fiscal, e isso daí eu falo pela experiência, gente, não clickbait, a forma de falar para vocês aqui, que é inventando situações. A gente vê na ponta, com o cliente, a pessoa pegando a nota fiscal, cruazinha, aí está lá o preço do produto, lá na nota fiscal, bem assim, R$35, ele vai lá no preço de custo, não dá entrada na nota fiscal, lança 35 no preço de custo, joga R$40, 40% em cima, e marca o preço de venda, isso quando coloca 40% lá. Marca um preço de venda ali na cabeça e vai, achando que está tendo lucro, achando que está tendo informação. Só que ela não levou em consideração que o precinho que está lá na nota fiscal não se chama preço de custo, se chama preço de aquisição. Para eu compor o preço de custo, eu ainda vou ter que levar as outras despesas que estão na nota. Um frete que está na nota, um imposto. E essa questão de imposto, agora a gente vai chegar no momento futuro que vai diminuir, mas ainda tenho que acrescentar na minha nota um ST, eu tenho que acrescentar na minha nota uma outra despesa que veio na nota, o próprio frete. Então, a gente vê o cliente, às vezes, não acrescentando esses custos na mercadoria ou acrescentando de uma forma errônea, achando que o valor, o percentual que ela está colocando ali, vai ser um percentual que vai atender o preço de custo dela. Daí, com o preço de custo minimizado por essas informações que não foram incluídas, ela marca o preço de venda e tenta naquela margem ali trabalhar. Quando começa a somar, e o interessante disso é que a pessoa ela só vai conseguir enxergar isso quando for lá na frente para tirar um DRE. Depois de um ano que ela vai ver a viabilidade econômica da empresa dela, ela vê que a empresa dela está fechando ali com a margem ali de 1%, 2% ou negativo. É muito comum a gente pegar e na hora que monta a DRE dela está apresentando margem de lucro operacional negativo. E isso daí acontece por quê? Porque a marcação do preço de custo foi errada ou a marcação do preço de venda não levou em consideração algumas outras taxas que poderiam ter acontecido. Uma taxa de cartão, uma despesa financeira. Isso daí não foi levado em consideração na hora de compor o preço de venda. Logo, na hora que o seu funcionário vai lá, e é muito comum no segmento, eu vou citar material de construção, no material de construção a pessoa ter o limite de 10%, 15% de desconto. Aí teu vendedor trabalha lá 10% de desconto, não, ele dá 10%, ele não trabalha, ele dá 10% de desconto na venda, sempre. Aí esses 10% dilui a tua lucratividade, joga lá embaixo, e é onde a gente vê que se erra no custo 2%, pode ter um custo, na hora que você diminuir isso tudo, a tua rentabilidade diminui até 50%, dependendo do valor. Então, um ponto de atenção, e isso eu levo para vocês com o pensamento. Todos os nossos implantadores têm orientação de como te auxiliar a marcar preço. Como que eu faço para marcar o meu preço? O próprio sistema já tem uma fórmula calculando através da nota o preço. Só que o grande problema que nós temos é a situação que o nosso próprio usuário fala assim, não vou entrar com a nota. É complicado. Já descomplicamos muito essa situação. Quem já utiliza o sistema há um pouco mais de tempo, agora recente, já consegue importar um XML pelo painel de notas. Importando o XML ali,
sua fórmula estando certa, que na grande maioria das implantações estão correntinhas, as implantações que a gente tem uma fórmula já padrão, que vai calcular todos os impostos para você. Se você precisar de acrescentar alguma coisa, é só pedir, mexe na minha fórmula, a gente vai calcular todo o seu preço de custo, vai trazer o preço para o preço real, aí você vai ter um preço de aquisição e um preço de custo certinho na nota fiscal. Aí na hora que você for vender o seu produto, esse custo vai ser gravado no produto e vai te produzir informação ideal. Agora, aí é o CMV real, né? Aí é o CMV real. Aí a gente tem um CMV real da mercadoria e logo consegue fazer essa operação. E, finalizando esse tema de custo, a gente ainda tem que levar em consideração que a gente está passando por uma reforma tributária, e nessa reforma, para quem aí já saiu do Simples Nacional, o Simples Nacional agora em setembro vai ter que fazer uma escolha. Se vocês ainda não ouviram falar sobre isso, pesquisem. Em setembro o Simples Nacional vai ter que fazer uma escolha se vai querer recolher o imposto por dentro ou por fora. E esse por dentro e por fora vai se tornar muito comum a gente ouvir. Já para as empresas do lucro real e lucro presumido, o imposto vai ser recolhido por fora. E isso vai fazer o quê? Com que seu custo de mercadoria sofra. Nas próximas evoluções que a gente tiver na reforma tributária, até 2033, se eu não me engano, vocês vão precisar mexer no custo da sua mercadoria pelo menos 6 vezes, diminuindo esse custo da mercadoria, porque os impostos vão sair lá de dentro. Então, não posso levar elas em considerações. Só que esses impostos eles vão saindo um por um, não vai sair tudo de uma vez. É gradativo, vai ser um processo gradativo até chegar lá. Então, precificação tem que estar agora na pauta de todo empresário, sendo simples ou sendo lucro, tem que estar na pauta, porque isso vai fazer a diferença entre os que vão conseguir sobreviver ano que vem e os que não vão. Isso daí é uma grande realidade. Edivan, foi muito legal. Eu vou até dar uma pausa na sequência do nosso assunto, que eu queria te pedir um exemplo. Quem está nos assistindo agora e é do Simples, quando você diz vai ter que optar por dentro e por fora, você consegue me dar um exemplo disso? Real, o lápis ou alguma coisa assim, esse vai sair o imposto diretamente lá do fabricante, esse vai ser pago da saída. Só para quem está nos ouvindo ter uma noção um pouco clara disso. Assim, a gente pode exemplificar do jeito simples, pensando no imposto, como ele vai ser no futuro. No futuro, o imposto, o que é ser por fora? Se eu tenho uma mercadoria hoje que ela está precificada a R$100, por exemplo, um determinado produto, ele tem preço de venda de R$100. Quando eu estou jogando esse preço para o meu cliente lá na ponta, os impostos já estão todos incluídos. Ali eu já tenho lá no meu preço de custo, eu já coloquei lá os impostos de PIS, de CONFINS, tudo já está, eu já embuti tudo ali dentro, para poder precificar ele a R$100 e ter meu lucro. Só que no futuro, o que vai acontecer? O imposto passa a ser recolhido por fora. Então, se esse imposto ele for de 20%, R$20 é do governo. Então, a minha mercadoria, na hora que eu for vender, ela vai ter um valor de R$80 na gôndola, em vez de 100. Ele vai estar precificado por 80, o meu cliente, na hora que ele pagar, vai pagar 100. Vai ter os 80 mais o imposto. Então, esse valor aí, que é recolhido por fora, quando a empresa está vendendo para o consumidor final, o consumidor vai pagar os 100. Para ele, vai ser os 100 lá no final da conta, o governo já vai lá e morde os R$20 dele lá e já morreu o assunto e você vai ficar com seus 80. Cru, desse jeitinho. Porém, quando eu tenho o momento que eu estou vendendo do atacadista, entre os comércios ainda, antes de chegar no consumidor final, eu vou ter um aproveitamento de crédito. Todo mundo vai poder aproveitar esse crédito. Então, eu comprei por 100, o valor final foi 100, só que 80 era o preço do produto e 20 foi o crédito que eu vou ter que pagar de imposto. Então, eu guardo esse crédito. Na hora que o próximo vender para o cliente, para o consumidor final, ele também vai gerar um imposto a recolher, só que ele já pagou um crédito anterior e esse crédito vem abatendo. Isso, as empresas do lucro real, eles já acontecem com eles, que é o aproveitamento de crédito, só que é um monte de imposto separado, e agora vai ser só um impostão lá, tudo junto e englobando. Porém, o Simples Nacional, como eu estava citando, em setembro agora vai ter a possibilidade dele continuar recolhendo o imposto pela guia do Simples, por dentro da guia. Vai vir o impostão tudo já dentro da guia, ou ele vai poder recolher o IBS por fora, ele vai ter uma guia do Simples e uma guia do CBS e do IBS. Guia do CBS, entendi isso. agora.
Então, é basicamente isso que vai acontecer com o Simples, e é optante, né? É uma questão de opção. Alguns estudos já dizem que, dependendo do segmento, se a sua empresa é simples e o seu foco maior ali, 80%, 90% da sua venda é para o consumo final, compensa ser por dentro. É mais compensativo fazer por dentro esse imposto. Porém, se a sua venda for ali, eu sou uma distribuidora de van e eu vendo 100% para CNPJ, aí tem que pegar os seus dados aí e solicitar para a contabilidade, sua contabilidade faz uma soma para mim aí, o que fica melhor, por dentro ou por fora? Porque vai depender do teu produto, do teu segmento, tudo vai ter um senão. Mas, entre essa situação, na grande maioria das empresas que vendem para o consumo, por dentro. O melhor é por dentro. Cada um vai ter que conversar aí com o vendedor. O que eu acho que é importante a gente falar é que o Result está preparado para todas essas circunstâncias, né? Independente da opção que o nosso cliente fizer, quem está com o Result está resguardado, está dentro da TS, está atendendo todos os padrões que estão saindo aí da reforma, né? Eu fui indagado essa semana, Nelson, por um cliente que me perguntou, Divan, o Result já vai estar preparado para poder receber o CNPJ alfanumérico? Falei, alfanumérico. Setembro vai agora, estar preparado, na hora que chegar, pode ficar tranquilo que o sistema vai estar. A nossa equipe, ela está ali dedicada, ali quase 100% da nossa equipe de TI para toda essa evolução que está acontecendo, tanto é que os nossos clientes já estão emitindo a nota lá com o imposto, já destacando certinho, sem nenhum problema, já à frente de muitas software houses que não estão conseguindo entregar o que nós já estamos entregando. Bom, você falou nisso, eu vou ter que puxar esse link. Já estamos falando de compra, entrar com a nota fiscal, prestar atenção no custo. E aí, agora que eu estou falando com um novo contador aí, né, não é mais estudante, agora é um bacharel, eu quero falar aqui. Ajuda o meu público aí, fala um pouquinho sobre o NCM. Coloca certo, não coloca. Eu estou perdido, Divan. Eu vejo que isso durante a implantação, às vezes, dá um certo aquecimento. Nem todo mundo está bem assessorado por uma turma contábil em volta, né? A nossa implantação conhece bastante disso, tenta ajudar o máximo possível, né? Mas isso também influi lá na minha venda, né, Divan? Estou falando de dinheiro no final. Influencia muito. O que acontece bastante, né? Nós, por orientação, é orientação mesmo de qualquer software house, né? Os nossos implantadores, eles não dizem o que tem que ser colocado. Nós não podemos fazer isso porque, legalmente, quem é responsável tributário pela sua empresa é você, dono, e o contador. São os únicos que podem dar pitaco quanto à questão de impostos. Porém, a legislação ela é clara. A gente trabalha em cima da regra. E em cima da regra, a regra, como o próprio nome diz, é regra. Tem uma regrinha, tem uma leizinha que diz, só que é complexa para eu chegar para você e dizer, ó, faz isso, faz aquilo, e te explicar o detalhe. Porém, a gente tem um grande problema que é uma situação que ocorre bastante, que é a pessoa fazer o cadastro do produto sem utilizar a nota fiscal. Ele pega lá o produto e faz o cadastro dele na maior das boas intenções e cadastra lá cimento e coloca a marca do cimento, tudo bonitinho, cadastra o produto, aí chega lá no NCM, aí tem uma lista de NCM, ele escolhe o que ele achar mais bonito e coloca lá. E acontece muito. E quando isso daí é uma situação que quando acontece, ele selecionou qualquer um. Ou acontece também da pessoa utilizar, porque o nosso sistema ele tem uma facilidade que é o poder clonar produtos. Eu tenho um produto, eu vou e clono no outro para poder facilitar e agilizar o cadastro. Aí a pessoa vai lá cadastrar o bendito do cimento, aí na hora de clonar, ele pega lá a colher de pedreiro e usa ele como base para cadastrar o cimento. Aí o que vai acontecer? Na hora que ele finalizar esse produto, o cadastro dele, o NCM que vai estar gravado lá é a da colher. Para a Cefaz, importa é o NCM. O NCM, para quem não tem conhecimento, a nomenclatura comum do Mercosul. Isso foi estabelecido para que, de uma forma bem simples de explicar, para que no Mercosul inteiro eu não precise chamar o produto pelo nome, só pelo nome dele. O NCM ele vai ter a composição do que é feito aquele produto, quantos por cento que é de metal, quantos por cento que é de plástico, qual a finalidade, para que ele foi feito. Então esse NCM ele tem uma justificativa de ter esse nomezinho, porque quando eu estou, por exemplo, se eu for lá para a Argentina,
vender esse produto, esse NCM vai estar lá também. E lá eles vão conseguir olhar para o número e saber que produto que é. Porque aqui no Brasil a gente tem exemplos claríssimos de coisas que têm o mesmo, que são a mesma coisa e tem nome diferente. Um exemplo simples também do material de construção. Eu tenho rastelo, eu tenho ancinho e eu tenho gadanho. Não sei se vocês conhecem, quem conhece com esse nome. Mas é tudo a mesma coisa. Ancinho e rastelo eu conhecia, o outro aí eu não conhecia. Gadanho, em alguns, no Maranhão chama de gadanho. Então, é a mesma coisa, é ancinho no final do dia. Só que, por mais que o nome seja diferente, o NCM é o mesmo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração no NCM. Uma das regras mais simples que a gente pode levar em consideração do NCM, pensando em segmento. No mesmo segmento, o NCM. Porque um NCM ele pode ter tributação diferente no mesmo estado em função do segmento. Um exemplo simples que eu posso citar para vocês é, por exemplo, o material de construção vende parafuso e a oficina vende parafuso. Eles dois compram do mesmo fabricante, é o mesmo parafuso. Só que quando, aqui no Distrito Federal, quando o material de construção compra o parafuso para vender, ele é tributado. Quando a oficina compra, ele é ST, por causa do segmento. Então, não pode ser ferro e fogo, é legislação. Mas dentro do seu segmento, existe uma regrinha que é bem simples da gente utilizar, que é, não existe imposto diferente para produto com NCM igual. Se eu tenho lá o mesmo NCM e eu tenho dois produtos, um é tributado e outro é ST, tem uma coisa errada. Ou o NCM está vinculado errado no seu produto, ou o imposto de um dos dois lá está errado. Já acende um alerta. Né? Já acende um alerta, isso aí tem que ser do dia a dia. E essa questão aí entra mais uma questão de tenho que ir na minha contabilidade perguntar. Não adianta perguntar para a ATS qual o NCM, o que é que nós da ATS vamos fazer. E Divan, o meu contador falou que esse NCM aqui, todos os meus produtos têm esse NCM, é substituição tributária. Me ajuda a configurar todos? Aí a TS, com a base da informação que foi passada pela contabilidade, vai lá te auxiliar lá na rotina de atualização de produto e vai vincular os seus produtos todos como substituição tributária. Pronto, está resolvido. Mas nós dizermos para você ou não é, nós não podemos. Infelizmente, às vezes a gente até sabe que mas não pode te falar que é ou não. Então, entra nesse quesito. Aí a gente vem, além do NCM, Nelson, pensando nessa construção, no cadastro do produto. A gente tem uma deficiência muito grande, que é o cadastro pobre ou errado. A pessoa não vê vantagem em colocar um grupo no produto, um subgrupo, para poder classificar ele de forma correta. Faz toda a diferença. Não coloca, às vezes, uma família, não precisa colocar qual é a marca, não precisa colocar quem é o fabricante, não precisa colocar quem é o fornecedor, e começa a perder informação útil. Uma das minhas formações também é em ciência de dados, e uma coisa que é muito interessante é que o sistema, basicamente, ele é feito de dados, são dados que estão imputados ali, e conforme eu vou utilizando esses dados, eu posso produzir informação útil ou inútil. Imagina, se o meu cadastro de produto está certinho, com os grupos certos, eu posso tirar um relatório, por exemplo, de curva ABC por grupo. Qual o melhor grupo da minha empresa? Qual é o grupo que me dá maior rentabilidade? Qual o grupo que mais vira produto dentro do meu estoque? Qual que me dá mais lucro? Qual que me dá mais prejuízo? Porque tem grupos dentro do seu segmento que ele vai dar prejuízo. Eu cito muito material de construção porque todo mundo tem casa e um dia todo mundo construiu. Então, a vivência de entrar numa loja de construção, para quem está construindo, você pensa assim, o material básico dentro do material de construção é um material que a gente chama assim, para o lojista, é o chama. O cimento dentro do material de construção é vendido basicamente a preço de custo. Muitas vezes abaixo do preço de custo, tomando prejuízo. Porque através do cimento o cliente entra dentro da loja, aí vai levar o ferro, vai levar a areia, vai levar o tijolo, aí entra os agregados desses produtos e ele consegue dar volume nessa venda. Mas o que levou ele dentro da loja foi o cimento. Então, é um produto que ele tem uma rentabilidade muito baixa. Aí, se você não entra nessa análise de ir por grupo, ir no detalhe, você perde aquela informação que é o vendedor, por exemplo. Eu tenho o vendedor e o tirador de pedido. O tirador de pedido, o que ele vai fazer? Fulano, me dá um saco de cimento. Ele vai lá no sistema e um saco de cimento. Vai pagar como? Dinheiro, 10% de desconto. Tu pode passar no caixa.
O tirador de pedido vai fazer isso daí com você. Agora, o vendedor, na hora que chegar o saco de cimento, ele fala, opa, peraí, saco de cimento, se eu der desconto aqui, eu quero o dono aqui. Vamos levar aqui, você não vai precisar da areia lá, não, faço promoção na areia, e começa a empurrar, não. Oferecer o que o cliente vai precisar. Às vezes o cliente não lembra que está precisando. Ele entrou dentro da loja e passou batido. Aí entra um cadastro bem feito, com produto agregado, com produtos similares dentro da venda, para poder auxiliar o vendedor durante a venda. Auxiliar o vendedor, deixar de ser um mero tirador de pedido e começar a oferecer o produto e aumentar o seu ticket médio. Daí entra essa questão de saneamento de dados. A dificuldade muito grande que nós temos na hora que vamos pegar um cliente mais antigo, que a gente está querendo implantar algo novo, levar uma novidade, é que o cadastro dele está tão deficiente que qualquer relatório que se tira do sistema dá errado. O custo não bate. Aí você vai tentar tirar o relatório por grupo, aí você marca lá, material básico. Aí dentro do material básico aparece um chuveiro. É que esse chuveiro está fazendo dentro do material básico. Aí você começa a descobrir muitas coisas ali dentro. Então, esse saneamento são coisas que o próprio lojista pode fazer. Toma tempo no início, mas não é uma perca de tempo, é um investimento. É um dos melhores investimentos. Você começa a agrupar os produtos, dando essa característica dentro do seu negócio, e você vai começar a ver o que te põe dinheiro dentro da loja. O que realmente te rende e o que vai fazer o seu segmento crescer. Onde que eu posso investir melhor, onde eu posso comprar melhor. Porque muitas vezes, a gente vai até passar um pouquinho pensando lá na compra, você compra o produto porque o teu fornecedor chega e fala, rapaz, estou com promoção boa aqui, compra uma fechadura aqui comigo, essa fechadura tá boa. Só que essa fechadura você já tem uns 10 lá no estoque, nunca vendeu. Aí por não ter um relatório que te mostre, eu quero ver o grupo fechaduras. Aí na hora que o vendedor tá lá, você não consegue tirar esse relatório em tempo hábil, para poder ver quanto que tem. Aí ele vai lá e você, cara, o preço tá bom mesmo, né? Aí você vai lá e compra. Aí você tinha 10, agora você tem 20 no seu estoque, e esse produto vai ficar lá encarado, ó. Ele tirou do estoque dele e colocou no seu. Então é isso daí, Nelson. Produto... E depois vai para liquidação, né? Que é uma dor do proprietário, tem que liquidar, né? Tem que fazer, às vezes, no valor. Quando você liquida com consciência, ainda vai, que a gente vai falar lá embaixo de produtos... É diferente da promoção, né? Isso. É diferente da promoção, né? Bom, eu acho que assim, já explanou bastante aí sobre a compra, sobre a importância de cadastro, né? Eu acho que esse ponto é fundamental para todo mundo. Estamos aqui falando de dados estruturados, seja na compra, seja, né? Estamos nos dados estruturados. Vamos gastar tempo, vamos investir tempo, já que a gente está pagando um RP, já que a gente está colocando os profissionais para treinar, vamos gastar tempo e investir tempo de realmente colocar a mão na massa e fazer o RP funcionar. Eu vejo muito, Divan, a febre da IA que nós temos aqui, estamos trabalhando com ela, mas eu fico pensando, tanto lojista falando de IA, todo mundo com uma paixão grande para IA, e a IA vai buscar os dados que estão dentro do seu sistema. Inventar dado, ela não inventa. Escrever dado, ela não vai escrever para você, ela vai ler dado, né? E aí eu fico pensando nesses dados estruturados. Se eles não estão bem estruturados, eu vou usar uma IA para buscar relatórios, para fazer situações exatamente como você me disse. Vai estar falho, né? E eu vou estar emocionado ali com a IA, com tudo, mas o produto ainda é o ser humano, né? O nosso vendedor, o nosso gerente, o nosso proprietário de loja, o que faz vencer, o que faz crescer, né? Junto com a nossa implantação, ainda é o proprietário. Eu estou querendo caminhar um pouquinho para o financeiro. Você tem mais alguma coisa de falar de produto? Como é que você está? O que você sugere aí para a nossa turma? Como o tempo não é muito grande, eu queria falar de um monte de coisa, na verdade. Então, da questão de produto, essa parte inicial, que é o cadastro, eu costumo até pensar que é como construir uma casa. Se o alicerce não estiver bem feito, tudo que levantar para frente vai virar uma torre de Pisa. Vai tombar para o lado, vai depois ter que gastar um investimento de tempo enorme para desfazer aquilo que foi causado no alicerce mal feito. Então, existe recuperação, existe solução? Existe, só que agora, com o sistema já rodando há muito tempo, você vai ter que investir tempo. Ter que investir tempo para poder corrigir. Mas uma vez corrigido, você vai ter muita informação saudável, é igual o Nelson falou, com esse pensamento de IA, lá na frente, entregar uma informação via IA, você poder pegar um relatório do seu próprio sistema, jogar na IA e falar assim, analisa para mim esse relatório, e ele te entregar uma informação legal.
Então, para isso, esse primeiro passo tem que ser dado. E é você que tem que dar. A gente está aí para te auxiliar, estamos aqui da TS para poder auxiliar e dizer as melhores práticas, sugerir para onde você vai, mas no final do dia, é você que tem que ir lá botar a mão. E a melhor mão para ser colocada ali é a do dono. É ele que tem que olhar para o negócio, como Sem diz o ditado, né? É o olho do dono que engorda o gado. Ou pelo menos está muito próximo, né? Eu acho que tem que estar muito próximo. Tem que né? estar muito próximo. Vamos falar um pouquinho de mix. Acho que toda empresa tem um mix, né? Indicador de mix, falha no mix. O que você tem para dizer da sua história aí de várias horas dentro das lojas? Aquele mix, o 80-20. O que a gente pode ajudar a turma que está ouvindo a gente aí? O que acontece bastante dentro do segmento é aquela cultura que a gente viu lá da época das recessões que a gente teve ali, quem é da década de 80, que entrava no mercado para comprar alguma coisa antes do plano real ali, ia comprar tudo muito inflacionado. Então você chegava no mercado e tinha alguém com o microfone na mão e falava assim, o arroz agora é R$10. Aí você estava na boca do caixa, ele já começava a gritar, o arroz agora é 15. E não dava nem tempo de você sair, às vezes já estava R$20 no tempo que você estava dentro do supermercado. Então ficava uma pessoa etiquetando os produtos ali o tempo todo, na hora que ele gritava, etiquetava, é aquele preço que valia. Chegava na boca do caixa e pagava aquele preço que estava na etiqueta. Então, com esse pensamento, eu da minha geração, que já sustento a minha casa e faço minha compra para sustentar minha casa, eu faço uma compra do mês. E foi uma cultura adquirida ali, poder abrir a despensa e ver a despensa cheia, sem muita necessidade, porque hoje eu moro num lugar, graças a Deus, que eu tenho acesso aos supermercados, a 2 passos aqui, eu saio rapidinho, eu acesso o supermercado para poder comprar. Eu tenho muito acesso a comprar o produto a hora que eu quiser comprar, mas em vez de eu fazer pequenas compras, eu faço uma compra do mês. E isso foi levado para o meio empresarial, porque na hora que aparecer a oportunidade de comprar o produto, se eu ficasse com dinheiro na mão, esse dinheiro ali, ele ia se consumir, mas se eu comprasse produto, ele virava um capital. Aí o que era o brilho no olho do dono? Mais do que moeda, Não, né? Essa que é a o brilho verdade. no olho do lojista é ele ter um depósito. Eu tenho um depósito e o depósito está lotado de produto. Por quê? Porque aquele produto ia se valorizar, era certeza. Ele ia se valorizar ali. E a gente tinha uma característica ainda naquela década de 80 e 90, que era o produto, ele tinha uma durabilidade no pensamento de que ele ia continuar sendo útil por muitos anos. Hoje, para quem já é da área de tecnologia, se você compra um celular hoje, ano que vem ele já está defasado, 2 anos depois, ele já está começando a querer travar. Então foi feito, é rápido esse produto. Então, se esse produto fica muito tempo na minha prateleira, rapidinho ele perde o uso e aquele capital que eu investi, ele é perdido. Então, com essa cultura de ter um estoque muito grande, a gente ainda entra em muita loja que o cara... Hoje eu estive um lojista que ele me falou o seguinte, Divan, eu tenho um produto aqui que está parado na minha loja há 5 anos. 5 anos que está parado na loja. 5 anos que o produto está parado na loja. E isso é o quê? Foi uma compra que na época pareceu interessante. Só que o produto está lá parado. E esse valor que está parado lá é um capital que está parado. É um ativo que está parado ali. E aí entra a questão de saber comprar e quanto comprar. A gente tem que olhar, pensando na regra de Pareto, o produto que realmente acrescenta ao nosso estoque. A regrazinha de Pareto, que é o 80-20, a gente faria o pensamento do curva ABC, pensando na curva de Pareto. E a gente vai trazer o que é uma curva ABC. A gente ouve falar, é bonito, né? Curva ABC, curva ABC. A curva ABC nada mais é que avaliar qualquer segmento ali, ou de produto, de cliente, ou de fornecedor, avaliando, por exemplo, os 20% de maior faturamento. Eu posso analisar o faturamento por volume de venda, mas vamos pensar em lucratividade. Os 20% que me deram mais lucro e os 80% para baixo desses 20% são B e C. Os 20% primeiro, que eles botam ali 80% do meu faturamento, 20% dos meus produtos, compõe 80% do meu faturamento. Se vocês tiraram a curva ABC, vocês vão localizar esses produtos, que são esses que botam 80% do seu faturamento, do seu volume de venda, está nesses 20%.
Aqueles outros produtos que estão abaixo, que são dos 80 para baixo, dos 20 para baixo, eles estão no B e no C. E lá no finalzinho ali, aí vai muito de empresa. Pegar os últimos 5%, os últimos 10%, desses 100% todo e avaliar ele como C. De forma que o produto A é o produto que faz a tua empresa andar. É aquela empresa que paga a operação, aqueles produtos que pagam a operação. É o produto que eu não posso deixar faltar no meu estoque de jeito nenhum. Os outros 80%, eles até faturam. São aqueles produtos que eu tenho que olhar para ele e sempre verificar se o estoque que tem dele é suficiente. Eu preciso de mais. Esse daqui eu tenho que avaliar se compensa comprar ou não. E já os últimos 10%, eu já tenho que fazer uma análise mais crítica. Será que esse produto aqui, eu não tenho que tirar ele do meu mix, parar de vender esse produto? Esse produto, né, será que eu tenho que demitir ele do meu estoque? Falar assim, cara, esse produto aqui só me dá prejuízo. Esse produto, toda vez que vende, ou vende dá prejuízo, ou tem devolução, ele vai estar sempre, vai lá no seu curva ABC que ele vai ter um produto que vai estar negativo. E esses produtos, ou eles são o produto como do material de construção, que é o cimento, que ele está lá dando negativo, mas é uma característica dele vender negativo. Então, tá certo, mas vai ter produto lá que ele vai estar no negativo, ou porque ele está com preço errado, que a gente encontra muito. Aí a gente encontra a deficiência novamente do cadastro. Na hora de lançar, não faz um fator de conversão correto, e um produto que era para ser uma unidade, lançou como caixa, o preço de custo do mercadoria foi lá em cima. Na hora que você vai entrar para tirar um relatório, o relatório vai estar com preço de custo errado. Então, essa questão entra de novo no cadastro. Mas o importante dessa questão da análise do curva ABC é conseguir identificar esses produtos que pagam a operação. No início, eu não chego nem a pensar na regra de Pareto para poder começar o cliente a utilizar. Eu começo a pensar bem assim, quanto que custa a tua operação? Quanto que custa para você estar aqui dentro da sua loja, com seus produtos, paradinho, sem vender, sem fazer nada? Ah, custa 23 mil reais? Vamos olhar aqui o teu faturamento. Depois do faturamento aqui, que você tira o custo da mercadoria, onde que deu 23 mil reais? Foi aqui? Então, esses produtos aqui viram o seu A, por enquanto, para você começar de um ponto. Esses produtos não deixam de faltar. Excelente, excelente. Desculpa te interromper, mas eu acho que a primeira dificuldade do empresário no ABC é exatamente montar isso de acordo com a estrutura dele. Você acabou de pegar num ponto-chave. Quanto que está custando viver nessa loja do dia 1º ao dia 30? Se começar por aí, já vai dar certo. Já vai dar certo. Então, é bacana isso, porque simplifica para quem está nos ouvindo agora. Quem já está evoluído no relatório, ok. Mas eu acho que daí para lá, seria... Desculpa te interromper novamente, mas esse assunto é fundamental. Você repetisse isso aí. Pega os valores, qual que é a despesa do dia, de tudo e tal. Isso. Tentando manter essa operação. Justamente. Feito isso daí, basta entrar no relatório de curva ABC, depois que você sabe qual é o teu valor de despesa mensal ali, para a operação estar funcionando. Para minha operação, se pagar aqui, tudo bonitinho aqui, é 23 mil reais, é 50 mil reais, eu vou lá no meu relatório de curva ABC e tiro o relatório do mês todinho. Onde foi que bateu 50 mil reais aqui? Isso não de faturamento, mas de lucro. Tem um acumulado do lucro lá, que você consegue ver onde deu esses 50 mil. Aí é que a maquininha tem que começar a pensar, o que eu posso fazer? Será que eu tenho que evidenciar mais esses produtos? Aí eu posso também olhar para o curva ABC também, aqueles produtos que eu tenho lá, tem o estoque, mas eles estão lá no 80 e não se vende. Será que o estoque não está muito grande desse produto? O que eu posso fazer? Será que não é esse produto que eu tenho que pegar e colocar lá na ponta da gôndola e fazer uma promoção e fazer caixa? Tudo é uma questão de análise. Tendo um relatório bem estruturado, você consegue entregar uma análise bacana. E é isso daí, Nelson. Essa questão de curva ABC é uma conversa bem legal de ter junto com o dono da loja. Ótimo. Eu estou aqui demorando um pouquinho, porque já estou olhando aqui um pouquinho de perguntas aqui também da turma, senão a gente não vai responder ninguém. Estoura o tempo, que a gente ainda tem mais assunto para falar, né? Eu vou entrar nas perguntas, mas eu queria só que você desse mais um ponto aí, que eu acho muito bacana. Falou da compra, falou dessa estrutura, dentro da implantação, quando você está lá com a sua turma, que no fundo é uma consultoria, né? Sim. Você vai derramando conhecimento de cada cliente que você foi conhecendo, né? 10, 13 anos de informação. Quando você chega no cliente, você aprende algo novo com ele, mas você derrama ali algo desses anos também que vem passando, não é só dos seus estudos
é do dia a dia. Né? Se você pudesse hoje ajudar o nosso cliente que está nos ouvindo aí agora, em algo que ele não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Eu sei que tem um NCI, tem um cadastro, tem tudo, né? Essa ideia aí, por exemplo, que você falou de pega o custo aí dos 23 ou dos 50 e vamos achar ele lá na venda. Vamos ver quem é que está pagando a conta, né? Fora isso, o que você poderia falar para ele lá na venda ou no cadastro como vendedor? O que o Divan, nesses anos todos, fala assim, não faça isso, porque isso não vai funcionar. E aí a gente entra nas perguntas aí um pouco. Isso. Uma coisa que a gente vê muito é a preocupação do dono da loja com o desconto. É uma preocupação descomunal em cima do desconto, de eu ter que ficar fiscalizando o desconto que está sendo dado. Por que que a gente tem uma dificuldade, e o lojista vai ter essa dificuldade? O desconto, quando eu tenho que ficar em cima o tempo todo, o sistema ele te auxilia. Eu posso colocar lá o sistema, por exemplo, para bloquear um desconto e pedir uma senha. Se o lojista ele está preocupado com o desconto que o vendedor está entregando, é porque ele precificou errado o produto dele. Ele não levou em consideração que o desconto teria que ser colocado na margem. Ele teria que ter pensado que eu vou colocar a margem de venda desse produto, porém meu vendedor pode ir até 10, pode ir até 15. Se ele não coloca isso, ele fica sempre preocupado que o vendedor vai dar um desconto muito alto. Aí fica lá em cima do vendedor cobrando que ele não dê desconto, porque ele não pensou. Ele tem que pensar, na hora de precificar o produto, e marcar o produto pensando que se ele pode dar 5%, ele pode dar 5%. Eu só tenho que me preocupar se ele tentar exceder os 5%. Se ele der os 5%, tá beleza, deixa ele dar os 5%. Ele pode dar... Diminuir o foco do problema. Né? Porque o vendedor, o dono da loja, ele fica tão preocupado com a operação, com ali o dia a dia, que é a coisa que o sistema pode tratar para ele, que é o sistema controlar a regra bem certinha, o desconto está definido, ele pode dar aquele desconto. Se a CD vai pedir senha, aí vai pedir senha, aí alguém vai liberar, e ele poder sair de dentro da operação. Porque um grande problema que a gente vê é que quando você está na operação, uma análise, um paralelo que a gente pode fazer é como se você estivesse no olho do furacão. Tá voando coisa para todo lado, rodando. Enquanto você estiver lá no meio, você não consegue ter uma visão do todo. Enquanto você estiver no balcão, vendendo, atendendo o cliente, não que você não tenha que fazer isso. Enquanto você estiver tendo, aí é o ter. Você tem que ficar no caixa. Eu tenho que ficar. Se eu não lançar a loja, se eu não lançar o produto, vai lançar errado. Então, se eu pudesse dar uma dica, é capacitação dos colaboradores. Se não capacita, aí entra a questão de que hoje a gente tem uma deficiência de contratação de colaboradores que tem o perfil. As pessoas elas não querem aprender. Eu me deparo em implantação que o dono da loja, muito intencionado, vai lá e bota uma pessoa para pegar o treinamento, e você olha na cara da pessoa que ela não quer ser treinada. Ela está ali, desculpa a palavra, mas cagando e andando para o que está acontecendo. Então, antes de colocar alguém para ser treinado, é ver se aquela pessoa tem capacidade de absorver um treinamento. Se aquela pessoa ela vai continuar com você. É investir no colaborador, investir no conhecimento e valorizar esse conhecimento que ele adquiriu. É a hora de o cara foi lá e evoluiu um pouquinho, eu dar um agrado mais para ele, porque ele evoluiu um pouquinho. É reconhecer, fazer com que ele queira aprender. Todas as empresas que a gente tem essa característica, onde o dono investe não só em conhecimento, mas também remunera melhor aquele que quis ter o conhecimento, a gente vê que essa pessoa ela é fidelizada, e a pessoa, quando ela executa sabendo o que ela está fazendo. E é muito raro a gente pegar lá um erro de lançamento de nota, quando a pessoa é capacitada de forma correta. E a gente tem esse cenário. Se uma recomendação que eu pudesse fazer, invista na capacitação dos funcionários. E temos a Universidade ATS aí para nos ajudar fortemente. Para ajudar, para certificar gratuitamente o funcionário do nosso cliente. Procure a gente para poder fazer o cadastro, apesar que se você pesquisar no Google lá, Universidade ATS, vai ter lá o cadastro, é simples. A universidade ela foi criada aberta, então você não precisa ser cliente da ATS para poder ter acesso à universidade. Se você, por algum acaso, está assistindo agora a live e não é nosso cliente, entre na universidade, você vai ter acesso. No futuro, se Deus permitir a nós,
a universidade vai se estender para cursos que também sejam esse profissionalizar sistema. Pessoas Profissionalizar que fiquem. pessoas. Hoje eu acho que já acontece isso, porque se eu estou desempregado, eu posso entrar na universidade, aprender bastante sobre o sistema do Result, e amanhã, na hora de ir até um lojista, falar: bom, você já usa ATS? Eu sou certificado ATS, eu já conheço bastante ATS. Isso pode ser um plus para aquela pessoa que está procurando emprego, né? Vamos para as perguntas aqui agora. Eu acho que eu vou ter tempo de, no máximo, 2 aqui. Eu vou escolher 2 aqui. Jobson Brito, da CAT Sistemas, nosso parceiro, companheiro aí. Eu acho que essa pergunta aqui ela está mais ligada, é muito mais a contábil, é um sistema que seja contábil, mas vamos fazer aí. Já há algum mecanismo do sistema confrontar NCMs cancelados pela Receita Federal? Eu acredito que a gente ainda não tem essa questão, que vai ser sistemas mais contábeis, eu acho que vão trazer isso para dentro do nosso ecossistema. E isso ainda não tem nenhum tipo de integração que busque, por exemplo, os NCMs que estão ativos na Cefaz e confrontar dentro do Result. Isso daí, infelizmente, não tem. E seria um recurso realmente bom. Não é complexo de se evoluir algo nesse sentido, porém, a gente tem um cenário que a Cefaz, todo dia ela inventa uma moda lá e muda alguma coisa. Então, viraria uma mudança eterna dos produtos. E aí nessa entra também a parte contábil, né? O sistema ele não pode se responsabilizar pela troca autônoma de um NCM. Então tem que ser orientado pelo contador. Então toda forma, mesmo que o sistema tivesse acesso, o contador teria que avaliar se aquele NCM e a gente vê uma prática muito, assim, que é até perigosa. Por exemplo, um mesmo produto, ele se encaixa em 2 NCMs. É isso que eu ia falar. Até Ele você falou no começo aí, tem na esse descrição, perigo, né? assim, ele se encaixa, a descrição dele se encaixa em 2 NCMs, e um NCM ST e outro é tributado. Um exemplo é a antena. A venda de antena tem isso daí. A antena, se você caracterizar ela como antena, ela tem uma tributação, mas se você categorizar ela para artigo para lá de alumínio, ela é outra tributação. Só muda a nomenclatura. Então, isso daí tem que tomar cuidado. O próprio extensão... É o bombom sonho de valsa, né? É bombom ou é wafer? Justamente. Então, por isso, o sistema acaba não fazendo esse tipo de alteração, porque é responsabilidade fiscal. Isso daí com o contador. Respondido, obrigado. A outra do nosso amigo da Ganesa, do Ramiro, ver se eu entendi aqui. O NCM para dentro do Estado, ele vai ter uma tributação, ok. Mas quando for vender para um outro Estado, que pode ter algum convênio específico, que muda a tributação do item, como vai funcionar? Isso já é tratado dentro do perfil de imposto, né? Essa regra fiscal, durante a implantação, na hora da implantação ali, o contador já tem que dar as orientações, ó. Geralmente, quando vai se iniciar a implantação, se lista todos os NCMs e é enviado para a contabilidade para que ela diga: para tal estado é assim, para tal estado é assim, e vai fazendo toda essa tratativa. Isso para não houver custo para o cliente de forma alguma. O sistema ele vai pegar toda essa parte tributária que o contador disse que era, e com base nesses dados a gente cadastra os perfis de imposto. Uma vez que estiver cadastrado, o próprio sistema escolhe o imposto conforme o regime que foi estabelecido. Então, dentro do estado ele pode ser tributado, fora do estado pode ser ST, pode ter redução, aí vai depender da regra. Muitas variáveis. Né? Muitas variáveis. Aí pode ter situação para venda para o consumidor, venda para pessoa jurídica. E a outro cenário que tem seria ter um sistema paralelo fazendo essa jogada, né? De fazer essa consulta dos NCMs. Tá bom. Bom, está respondido aí. A gente vai seguir respondendo, manda por e-mail para todo mundo. Temos que encerrar aqui. Normalmente a nossa live, né, os convida por volta de 1 hora. Né? A gente sempre estoura um pouquinho, mas até pela ferramenta que a gente usa, não pode estourar muito aí. Agradeço muito, muito, primeiro a você, Ivan. Obrigadão. Mais uma vez pela sua participação, por tudo, pelo conhecimento aí que passa para a gente. Divan segue respondendo a todo mundo. Vai estar mais vezes com a gente aqui. Tem um monte de conhecimento bacana para ele derramar para a gente. Bora lá. Agradecer a equipe de marketing, Dandara, Emily, Joaquim, que está aqui cuidando disso tudo, que a gente entra com medo, vai cair, não vai cair, será que meu microfone está funcionando e tal? O Joaquim está aqui no bastidor, tomando conta disso tudo. Agradecer a comunidade ATS, aos nossos colegas, funcionários, a clientes que estão aqui também. E no lugar de pesquisa aí também, gente, pode mandar mais assuntos para outra live da gente, que a gente tem feito mais ou menos mensal.
E aí, a gente também gosta de coletar o que vocês estão querendo saber mais. Muito obrigado, viu, Divan? Valeu Obrigado muito. a vocês pela oportunidade. Vamos junto. Tá bom. Um abraço a todo mundo. Obrigado a todos aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado. Nelson. Valeu. Valeu.